eu disse na parte 1, você não tem, eu não tenho, nós não temos que provar nada a ninguém. Eu não tenho que provar a realidade pessoal que eu vivo, que eu vivi sobre a reencarnação. Eu sou reencarnacionista. Nesse trabalho nós estamos aqui estudando, eu estou oferecendo uma visão mais ampla, dizendo que não há confronto entre as duas crenças, ressurreição e reencarnação. Pelo contrário, são duas etapas de um mesmo processo evolutivo. Gosto muito do psiquiatra Brian Leslie Weiss. Ele é estudioso da reencarnação e ele traz uma explicação que eu gosto muito, por demais. Dentro dessa questão de eu não tenho que explicar nada a ninguém, eu não tenho que provar nada a ninguém. O que Brian fala? Abre aspas. É possível aceder a vidas passadas da mesma forma que se acede a qualquer memória, seja da infância ou de quando se era bebê. Regredir significa simplesmente voltar atrás no tempo. Através da terapia regressiva, é possível chegar à causa do sintoma e curá-lo. Quanto à sua eficácia, Brian diz, abre aspas, mas a prova mais importante é que cura. Mesmo que o paciente ou o terapeuta não acreditem em vidas passadas, funciona. Trata-se de uma técnica terapêutica, não de magia. Fecha aspas. Então, gente, eu acho que é isso que é o mais importante. Você acreditar em ressurreição, reencarnação, isso é de foro íntimo, não é? Mas o que é importante é o seguinte, se você tem, que ele trabalha com terapia, né, regressão de memória como terapia, para um problema que a pessoa apresente, né? Então, pode ser uma historinha que a mente criou. E é isso que a gente vai falar aqui já já. Mas, se fazer a terapia de vidas passadas trouxer a solução de um problema que você está tendo, beleza, ok, valeu. Certo? Analisando a reencarnação no aspecto sociológico, segundo Emile Durkheim, a reencarnação não é coercitiva, não é um comportamento imposto na sociedade, ela ocorre espontaneamente, não é exterior ao indivíduo, é uma experiência pessoal. Não é geral, pois não ocorre na totalidade da população, nem todos possuem memória retrocognitiva. Por essas três características, a reencarnação não é um fato social. Porém, a reencarnação tem sido relatada historicamente em todos os continentes e consta em livros sagrados religiosos. A reencarnação pode ser objeto de investigação científica? No entendimento da diferenciação existente entre as ciências naturais e humanas, a reencarnação é objeto de investigação científica. Estando no âmbito das ciências humanas, as pesquisas sobre o fenômeno da reencarnação é multidisciplinar, envolvendo antropologia, psicologia, neurologia, história, arqueologia, teosofia, entre outras. Neste pequeno ensaio, abordaremos a parte objetiva, que é a neurologia, para entender a fonte material da reencarnação e depois o entendimento teosófico religioso. Porque, gente, uma das coisas, quando a gente vai estudar, por exemplo, parapsicologia, tá? Uma das coisas que é fundamental é fazer um curso de psicologia. Eu não sou parapsicóloga, eu sou socióloga, tá? E arqueóloga. Se eu fosse fazer parapsicologia e mergulhar a fundo, me tornar uma pesquisadora
né, especialista nessa área, eu teria que atender pessoas, né? Eu teria que fazer psicologia. Por quê? Por isso que a gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho, né? Porque a mente da gente é capaz de nos causar armadilhas. Por exemplo, a depressão é uma doença emocional causada por pensamentos limitantes, pensamentos pessimistas, que vai gerando o mal-estar até chegar ao físico, ao corpo, não é? E sim, várias doenças. Então, nem tudo que a gente imagina, a gente tem que ter esse senso crítico, essa reflexão, essa capacidade de analisar, de se observar. Se aquilo que a gente está imaginando tem um fundo de verdade, tem alguma consistência. Então, quando a pessoa passa por um fenômeno desse, como eu passo, o tempo todo a gente tem que observar, né? A gente tem que estudar, pesquisar, ir num psicólogo ou num parapsicólogo, né? Pessoas que realmente pesquisam a fundo para poder realmente perceber isso. Veja que eu tenho por base o pensamento do Brian Leslie Weiss, não é? Eu não preciso, eu faço isso, eu não preciso provar que eu estou falando a verdade, que eu passei por aquele fenômeno. Não é isso. Mas é importante que você tenha essa percepção de que aquilo pode ser uma fantasia da sua mente, né? Eu acho que isso dá uma certa racionalidade à vida. Isso é importante, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, a memória, o sistema límbico do cérebro. Olha que coisa mais linda, gente, isso. Então, você tem aqui, ó, o cérebro, né? O corte do cérebro. Aí você tem aqui, olha, o corpo caloso, o fórnix, epífise, o córtex, os componentes do cérebro, né? O cíngulo, o hipocampo, os componentes do diencéfalo. Nós vamos nos ater ao córtex cerebral, tá? Então você tem aqui, ó, as estruturas e funções do cérebro. Você tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. É aí que está o lance, entendeu? No lobo temporal, nós temos a audição, o olfato, a identificação de objetos e a resposta emocional, a memória, a área de associação límbica. É nesse ponto que vai ser trabalhada as questões da memória ou da falsa memória, né? Ou da memória verdadeira, de vidas passadas, tá? Então tá ali no lobo temporal, tá certo? E ali no lobo temporal você tem o armazenamento da memória. Pode-se perceber que o hipocampo é um caminho importante para que as lembranças antigas sejam armazenadas. Contudo, é no córtex onde as lembranças são guardadas. As lembranças são levadas do hipocampo, que é a memória temporária, para o córtex cerebral. É a camada mais externa do cérebro dos vertebrados e é rico em neurônios. O hipocampo irá informar ao córtex cerebral da importância de se reforçar determinada informação, assim consolidando a memória sobre algum evento. Olha, vou falar do meu exemplo, que até hoje me pergunto. A gente pode imaginar que fomos tantas coisas, a gente pode pensar ou lembrar por que até hoje está marcada essa lembrança, né, de uma vida sem brincadeira,
né, de criança, sem outras crianças, sem bicho, sem mãe, só estudando, só com pessoas estranhas. É muito estranho isso, gente, né? Eu digo sempre, sou doida, mas não sou maluca, não é verdade? Mas eu percebo nessas lembranças que eu tenho, eu percebo que elas foram muito importantes para mim. Os estudos que eu ali fiz naquele lugar foram muito importantes e eu sinto até hoje essa importância. Talvez por isso essa vida tenha ficado tão marcada. Eu tenho uma outra vida, fragmento de uma outra vida, ligada até ao meu marido, mas são fragmentos, são sensações. O que eu tenho assim de marcante é essa vida que eu vivi provavelmente no Peru, né? Enfim, então é assim, por isso que para você entender nessa questão do reforço, né, de um evento tão importante que marca, inclusive, a lembrança que eu tenho é de que eu fui morta nesta vida. Então, não é nada interessante lembrar dela, né? Mas tá lá, tá marcada e realmente impactou a minha vida por muito tempo, muito tempo. Bom, mas vamos adiante. Essa parte é um pouquinho chata, mas é importante, né? Para a gente entender o que é córtex cerebral, como é que funciona essa questão da memória, né? Armazenamento de memória. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, um outro esquema, tá? É assim, ó. Aqui você tem o hipocampo, né? Onde tem ali os ganchos mentais, né? Memória de curto prazo. Então, no hipocampo fica a memória rápida, né? Que você lembra e tal, é curto prazo. Depois, no lobo temporal, ficam as memórias de longo prazo, tá? Aí você tem ali, ó, bloco de informação, são vários blocos de informação, né? Que vão, as memórias que vão se acumulando, né? Ali no lobo temporal, tá? O hipocampo está localizado no lobo temporal. Essa estrutura é uma das partes mais cruciais do córtex, pois está envolvida na retenção da memória de longo prazo. Estas memórias podem ser desde fatos aprendidos por hábito a memórias de eventos que ocorreram no passado. Tá? Grande papel na capacidade de um indivíduo para orientar-se espacialmente e se lembrar de um lugar que já tem estado antes. Quando uma pessoa tem um AVC, por exemplo, minha mãe teve um AVC e que infelizmente afetou parte da memória, né? Então, ali no lobo temporal. As pessoas com o hipocampo danificado muitas vezes se perdem porque seus cérebros são incapazes de processar espacialmente onde estão e onde estão indo. Então, a pessoa está andando e, paf, de repente dá aquele branco e, caramba, onde é que eu estou? Né? Você já deve ter conhecido alguém que passou por isso, ou mesmo você por alguma fatalidade, né? Pode ter acontecido. O lobo temporal é uma parte do cérebro exclusiva dos primatas, sendo maior no ser humano, acomodando 17% do córtex cerebral. As principais funções relacionadas a este lobo incluem audição, olfato, função vestibular, memória, interpretação de imagens, linguagem e comportamento emocional. Eu trouxe mais esse esquema aqui para que você fixe bem o papel do córtex cerebral, do hipocampo, do lobo temporal, o que é cada um, tá? Aí nesse esquema aqui, eu estou mostrando para você o hipocampo. Mais uma vez, Sônia, mais uma vez, para ficar bem entendido, tá?
Então, o hipocampo está envolvido na formação de novas memórias e também está associado ao aprendizado e às emoções. É o principal local de armazenamento temporário da memória, principalmente a memória a longo prazo. Faz parte do sistema límbico, que é o conjunto de estruturas responsáveis pelo sentimento. O hipocampo é vascularizado pelas artérias hipocampais. Ele é primordial para transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. A regressão é quando a gente começa a ter um sentimento, uma saudade, né, lembrança de alguma coisa que não faz parte dessa vida aqui atual. A gente tem que pesquisar ali nessa parte do cérebro, buscar especialistas, né? Seja o psiquiatra, o neurologista, para saber o parapsicólogo, para saber o que está acontecendo, né? Se essas lembranças, elas não são, por exemplo, as falsas memórias que eu vou te falar agora. Se a reencarnação é um fenômeno psicobiofísico que tem por base a memória, ela pode ser uma ilusão? Pode sim. Por isso é fundamental o processo de investigação sobre as condições neurológicas e psicológicas do indivíduo, para afastar quaisquer dúvidas sobre as lembranças. Lembrar uma experiência aciona diversas partes do cérebro, dentre elas o hipocampo. Além disso, conforme explica a professora titular da pós-graduação de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, Lilian Milnick-Stein, a memória construtiva, isto é, as pessoas usam pedaços e fragmentos de lembranças do passado, interpretações pessoais, comentários externos ou algo visto na TV, por exemplo, para reconstruir uma narrativa que faz sentido para eles no momento. Uma vez que essas lacunas de memória acabam naturalmente sendo preenchidas e misturadas com velhas lembranças, torna-se impossível separá-las. Então, gente, você já viu que é complexa a coisa. Ah, Sônia, você está quebrando meu barato. Poxa, é tão legal imaginar que eu vivi uma outra vida. Não, imagina. Como eu falei, já contei, né, a minha experiência, eu passo por isso. Mas por que é importante, gente? Para a gente ter essa racionalidade, é importante, sabe? Pé no chão, né? Eu acredito, eu tenho várias crenças, mas o pé no chão é importante, sabe? Porque também fantasia por fantasia, né? Aí fica sem graça. Você não acha? Em 2015, a revista Galileu publicou artigos sobre falsas memórias, onde foi explicado o fenômeno da confabulação. Apesar do cérebro nos dar a habilidade de checar os fatos, nem sempre conseguimos distinguir o que é fato de ficção. Ao contrário dos mentirosos, que sabem que o que estão falando não é real, as pessoas que possuem memórias falsas realmente acreditam nelas. Os cientistas chamam essa falha de memória de confabulação. De acordo com William Ristein, professor de filosofia da faculdade de Amherst, nos Estados Unidos, a estrutura do cérebro de uma pessoa pode revelar se ela confabula e o motivo disso. Acredita-se que a confabulação pode estar ligada com danos no lobo frontal do cérebro. Problemas nessa área dificultam a recordação e verificação de informações, fazendo com que as pessoas que passam por isso não consigam averiguar a realidade de suas memórias. Sempre lembrando o que o psiquiatra Brian Leslie Weiss falou sobre a questão da terapia das vidas passadas, que o importante não está se é verdade ou não,
está no que essa terapia pode fazer pela sua saúde emocional, mental, resolver problemas ali que surgem, não é? Por exemplo, uma pessoa que não consegue entrar num elevador, tem claustrofobia, né? E aí ela vai para tudo quanto é médico, não resolve e tal, até que chega a um terapeuta de vidas passadas. E ali ela se recorda, verdadeiramente ou não, de uma memória em que ela ficou presa numa cela, numa caverna, ficou presa dentro de um lugar, acabou morrendo. E aí ela traz para essa vida presente esse medo de um lugar fechado. E ali na terapia de vidas passadas, ela trata esse medo e ele é dissolvido, de forma que essa pessoa, isso acontece mesmo, tá? Essa pessoa retoma a sua saúde mental, a sua saúde emocional e realmente consegue, né? Então você imagina você chegar num prédio de 10 andares e de escada por conta desse medo terrível que você tem de entrar no elevador, né? Então, tá? Isso é importante você ir fazendo essa associação, tendo essa perspectiva, tá? Em mente, tá bom? Por que criamos memórias do que nunca aconteceu? Marty Conway, diretor do Centro de Memória e Direito da City University of London, no Reino Unido, explicou que memória e imaginação acontecem nas mesmas redes neurais do nosso cérebro. Quando você não está focado ou focada em tarefas, quando você está pensando na vida, no futuro, no passado, essas grandes e complicadas redes neurológicas ficam online. Lembrar e imaginar acontecem na mesma rede. Toda lembrança deve ter coerência e consistência, deve fazer algum sentido na sua vida. Para Marty Conway, a memória não tem limites, porém, não se pode acessá-las todas, pelo menos não conscientemente. É o que eu acho, mas a maioria dos outros pesquisadores especialistas em memória me acharia louco. Conway acredita que as memórias nos formam nossa personalidade, nossa interação com os outros, os amigos que escolhemos. E é verdade, né? A memória ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, né? Por isso que Alzheimer, afasia, né, e tantas doenças, por exemplo, o querido ator Bruce Willis enfrenta essa doença, né, de demência lobofrontal, que está tirando a vida dele, o vínculo emocional, o vínculo com as pessoas que ele conhece. É muito triste, né? É nesse aspecto que foca o entendimento sobre a reencarnação. Seja uma memória real ou ilusória, se tem um sentido na vida, é válida. A prova mais importante da reencarnação é que cura, já dizia Brian Weiss. Bom, aqui eu finalizo a parte 1 e a parte 2, que é a parte mais científica, que traz para você um pouquinho de conhecimento do cérebro, né? Trazendo aqui para a Terra, fincando você na Terra, no sentido de que vamos curtir esses fenômenos maravilhosos na nossa vida, na vida das outras pessoas, mas também levando em conta essas questões científicas. Isso é muito importante, para que a gente não possa não se decepcionar com a gente mesmo e com outras pessoas, né? Então agora, a parte 3, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não é chato, não. Aqui, deixa eu mostrar para vocês a minha bebezinha, a nossa bebezinha, que é a Nina,
que chegou pra gente aqui por um vizinho, com 800 gramas, gente, e 28 dias. Se a gente não pegasse, ela ia morrer. Aqui eu faço a campanha para que, se você não puder adotar, cuide, tá bom? Não só de gatos, mas qualquer vida, tá? Até uma plantinha que você vê na rua murchando, bota uma aguinha, tá? Então, espero você aí na parte 3, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Aí é o meu trabalho pessoal.